Olá, aqui é a Helga. Eu trago duas notícias que já não são tão novas, dos dias 29 e 30 de janeiro, ambas do Info Vaticano, com base, naturalmente, nas notícias do Vaticano mesmo, do próprio Vaticano. A primeira é esta: Francisco, com as bem-aventuranças, Jesus nos dá os novos mandamentos. Vejam isso. Os novos mandamentos. Lemos a notícia. Na última quarta-feira de janeiro, o Papa Francisco começou um novo ciclo de catequese sobre as bem-aventuranças. Nesse dia, ofereceu uma visão geral das mesmas, enquanto que, a partir da próxima semana, comentará uma a uma as 8 bem-aventuranças narradas no Evangelho de São Mateus 5, de 1 a 11. As bem-aventuranças são a carta de identidade do cristão, disse Francisco, porque descrevem o rosto e o estilo de vida de Jesus. Em primeiro lugar, ele recordou como se produziu a proclamação das bem-aventuranças e sublinhou o fato de que são uma mensagem dirigida a toda a humanidade. O Evangelho nos diz que Jesus, ao ver o gentio que o seguia, subiu ao monte e sentou-se, e dirigindo-se aos seus discípulos, proclamou as bem-aventuranças. A mensagem estava dirigida a seus discípulos, mas também às pessoas, isto é, a toda a humanidade. Ademais, o Papa fez notar que a montanha onde Jesus pregou faz memória do Monte Sinai, onde Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Na montanha, entretanto, Jesus começa a ensinar uma nova lei, a saber, ser pobres, ser mansos, ser misericordiosos, revelando assim o caminho para a felicidade, isto é, seu, de Jesus, caminho. Agora, com as bem-aventuranças, Jesus nos dá os novos mandamentos. Essas foram as palavras que utilizou Francisco, que não são normas, mas o caminho da felicidade que ele nos propõe. Cada bem-aventurança, disse Francisco, está composta de 3 partes. Primeiro, a palavra bem-aventurados, depois vem a situação na qual se encontram os bem-aventurados, a pobreza de espírito, a aflição, a fome, a sede de justiça, e assim sucessivamente. E, finalmente, o motivo da bem-aventurança, introduzido pela conjunção porque. Bem-aventurados estes, porque. Bem-aventurados aqueles, porque. O Santo Padre, diz essa notícia do Info Vaticano, pediu colocar a atenção no fato de que a razão da bem-aventurança não é a situação atual, mas a nova condição que os bem-aventurados recebem como dom de Deus, isto é, a razão da felicidade. Sejam consolados, herdarão a terra, serão saciados, serão perdoados, serão chamados filhos de Deus, etc. Mas o que significa a palavra bem-aventurado? Perguntou o pontífice e explicou. Vem do termo grego makarios, que significa o que está na condição da graça e que avança na amizade de Deus. Isso é importante. As bem-aventuranças iluminam as ações da vida cristã e revelam que a presença de Deus em nós nos faz verdadeiramente felizes. Em ocasiões, Deus escolhe caminhos difíceis de compreender. Por exemplo, o de nossos próprios limites e derrotas, porque é aí onde manifesta-se a força de sua salvação e nos concede a verdadeira alegria. As bem-aventuranças, assegurou o Papa, concluindo, te conduzem à alegria sempre. São o caminho para ir à alegria. Por isso, convidou a tomar o Evangelho de São Mateus hoje e mais vezes durante a semana e ler as bem-aventuranças. São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Bom, esta é a quase totalidade do que traz esse artigo do Info Vaticano. E então eu quero mostrar o documento da própria página do Vaticano. Aqui está. Papa Francisco, audiência geral, Sala Paulo VI, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. E encontramos no 4º parágrafo isto. Ele dizendo, além disso, a montanha faz recordar o Sinai, onde Deus entregou os mandamentos a Moisés. Jesus começa a ensinar uma nova lei, ser pobre, ser manso, ser misericordioso. Estes novos mandamentos são muito mais do que normas.
De fato, Jesus nada impõe, mas revela o caminho da felicidade, o seu caminho, repetindo a palavra felizes 8 vezes. Então, aqui, novos mandamentos. Francisco está dizendo que as bem-aventuranças são os novos mandamentos. Essa mais uma inovação que ele faz nesse seu papado, não? Confundindo os fiéis. Porque as bem-aventuranças são as bem-aventuranças. E os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus são os 10 mandamentos. Não há que dizer que as bem-aventuranças são os novos mandamentos. E eu vi recentemente como caiu mal, como ecoou de maneira super negativa entre os católicos essas palavras dele, dizendo que as bem-aventuranças são os novos mandamentos. De uma certa maneira, podemos entender que ele está, de novo, repito, fazendo inovações. E outra coisa, por que novos mandamentos? Os mandamentos são os mandamentos, as bem-aventuranças são as bem-aventuranças. E há que ensinar ao povo de Deus, que está muito mal catequizado, diga-se de passagem, os mandamentos e as bem-aventuranças. É o que se faz há 2000 anos. Mas agora nós temos aí este, que se diz Papa, e que fala em novos mandamentos. Isso é escandaloso. Não para todos, porque muita gente acha que isso são bobagens. Né? Bobagens. Qual o problema? Ocorre que a Igreja Católica durou 2000 anos. Por quê? Por ser rigorosa. Rigorosa. Mas Francisco não gosta do rigor. E isso leva-me a outra notícia, também do Info Vaticana, do dia 30 de janeiro. O Papa. A doutrina não é um sistema rígido. Tampouco é uma ideologia que mude. O Santo Padre, diz o Info Vaticana, recebeu esta manhã, do dia 30 de janeiro, em audiência, os participantes no plenário da Congregação para a Doutrina da Fé, que se reuniu essa semana em Roma. Não vou ler a notícia inteira. Deixarei na descrição do vídeo para quem quiser ler. Quero apenas fazer notar isto, que ele disse, que a doutrina não é um sistema rígido. A doutrina cristã não é um sistema rígido e fechado em si mesmo, mas tampouco é uma ideologia que mude com o passar das estações, disse o Papa aos membros da Congregação para a Doutrina da Fé, entre os que se encontravam, entre outros, os cardeais americanos Donald Burrell e Sean Patrick O'Malley, e os espanhóis Ricardo Blasquez e Luís Francisco Ladaria, prefeito da congregação. A doutrina cristã é uma realidade dinâmica que, permanecendo fiel a seu fundamento, renova-se de geração em geração, disse Francisco, acrescentando que pode se compendiar em um nome, Jesus Cristo ressuscitado. Durante o seu discurso, Sua Santidade falou sobre o cuidado dos doentes nas fases críticas e terminais da vida, que invoca a tarefa da Igreja de reescrever a gramática, de encarregar-se e de cuidar da pessoa que sofre. Também mostrou sua satisfação pela publicação do documento preparado pela Pontifícia Comissão Bíblica sobre os temas fundamentais da antropologia bíblica, que aprofunda uma visão global do projeto divino, começando pela criação, e que encontra seu cumprimento em Cristo. E blá blá blá, segue aqui a notícia. E eu só quero, já que comentei o título, a doutrina não é um sistema rígido, quero trazer o documento do próprio Vaticano, em que pode-se ver isso. Segundo parágrafo. Esse é o discurso do Papa Francisco aos participantes na Assembleia Plenária da Congregação para a Doutrina da Fé, citada nesse artigo do Info Vaticano que eu acabo de ler. Sala Clementina, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020. Senhores cardeais, amados irmãos no episcopado e no sacerdócio, estimados irmãos e irmãs. E aí ele faz aqui a recepção, recebo-vos por ocasião da vossa Assembleia Plenária, blá blá. E aqui no segundo parágrafo, a doutrina cristã não é um sistema rígido e fechado em si, nem sequer é uma ideologia que muda com o passar das estações. É uma realidade dinâmica que, permanecendo fiel a seu fundamento, renova-se de geração em geração e realiza num rosto, num corpo e num nome. E realiza-se num rosto, num corpo e num nome, Jesus Cristo ressuscitado. A doutrina cristã não é um sistema rígido e fechado em si, ele diz, para começar,
E depois, como sempre, Francisco é sempre uma de cal e outra de areia. Então, depois de dizer que a doutrina cristã não é um sistema rígido e fechado em si, ele vem apaziguar o que acabou de dizer com o seguinte: nem sequer é uma ideologia que muda com o passar das estações. Mas, como na notícia anterior, em que ele dizia que as bem-aventuranças são novos mandamentos, é isso que ele vai fazendo, não? Já que a doutrina cristã não é sistema rígido, eu posso dizer que as bem-aventuranças são os novos mandamentos. A doutrina cristã não é rígida, então vamos fazer inovações aqui com as palavrinhas, como se isso fosse inocente e inócuo, como se não tivesse o potencial de provocar um grande dano, um grande prejuízo ao povo de Deus, que fica confuso e que começa a ver o rigor necessário da doutrina como uma coisa que você pode ir mudando, que você pode ir mudando através de uma linguagem como essa que ele utiliza, não? Chamar de novos mandamentos as bem-aventuranças. Pois não, os mandamentos são os mandamentos. As bem-aventuranças são as bem-aventuranças. E qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de catequese sabe que não se confundem as duas coisas. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos e as bem-aventuranças são as bem-aventuranças. Cada uma das duas coisas tem sua própria entidade e sua própria importância e sua própria aplicação. Aí está. Sempre está Francisco tentando confundir. Nada mais. Até meu próximo vídeo.